Gentileza gera gentileza. O tema se baseia em um texto do livro do Atos dos Apóstolos. Ali é narrado que quando Paulo foi levado como prisioneiro para Roma, a fim de ser julgado, o navio no qual ele viajava naufragou. Paulo e um grupo de prisioneiros conseguiu escapar, desembarcando em uma ilha desconhecida que encontraram no caminho. Os habitantes da ilha os acolheram com toda hospitalidade e gentileza. A partir dessa história, que está na mesma Bíblia, lida pelas mais diferentes igrejas, propõe exercitarmos em nossas vidas essa atenção aos irmãos e irmãs que precisam de nossa hospitalidade e gentileza. Como cristãos de diferentes igrejas e tradições, temos infelizmente ao longo dos séculos acumulado muita bagagem consistindo em muita desconfiança, amargura e suspeita. Agradecemos ao Senhor pelo nascimento e crescimento do movimento ecumênico. Nosso encontro com cristãos de outras tradições e nossa oração comum pela unidade cristã nos animam a buscar reciprocamente o perdão, a reconciliação e a aceitação. Não podemos permitir que a bagagem do nosso passado nos impeça de nos aproximarmos cada vez mais uns dos outros. A vontade do Senhor que deixemos isso de lado, para aí dar lugar a Deus. Deus misericordioso, libertai-nos das dolorosas lembranças do passado que ferem nossa compartilhada vida cristã. Conduze-nos à reconciliação para que, pela força do Espírito Santo, possamos superar ódio com amor, ira com gentileza e suspeita com confiança. Cristo é nossa luz e nosso guia. Sem a luz e a orientação de Cristo, ficamos desorientados. Quando cristãos perdem Cristo de vista, tornam-se assustados e divididos entre si. À medida que buscamos a luz de Cristo, nos aproximamos cada vez mais uns dos outros e assim contemplamos essa luz com mais clareza, tornando-nos realmente um sinal de Cristo, a luz do mundo. Deus, vossa palavra é luz para os nossos passos, e sem vós ficamos perdidos e desorientados. Iluminai-nos para que, através da vossa palavra, possamos seguir pelo vosso caminho. Que as nossas igrejas busquem intensamente vossa presença orientadora, consoladora e transformadora. Dai-nos a honestidade de que precisamos para reconhecer quando tornarmos difícil para outros a visão de vossa luz e a graça de que necessitamos para partilhar essa luz com os outros. Como cristãos que pertencem a igrejas e tradições que não estão completamente reconciliadas entre si, ficamos frequentemente desanimados pela falta de progresso na direção da unidade visível. De fato, alguns desistiram de toda esperança e veem a unidade como um ideal inatingível. Outros nem mesmo veem a unidade como uma parte necessária da sua fé cristã. Ao orarmos por esse dom da unidade visível, façamos isso com firmeza de fé, paciência insistente e esperança animadora, confiando na amorosa providência de Deus. A unidade está na prece do Senhor por sua igreja, e Ele nos acompanha nessa jornada. Não ficaremos perdidos. Deus de misericórdia, perdidos e desanimados, nos voltamos para vós. Colocai em nós vosso dom da esperança. Que as nossas igrejas tenham esperança e trabalhem pela unidade pela qual vosso Filho orou na véspera de sua paixão. No meio da tempestade, o encorajamento e a esperança de Paulo contrastavam com o medo e o desespero de seus companheiros de viagem. Nosso chamado
para sermos discípulos de Cristo, também traz um sinal de contradição. No mundo violentamente dividido, com temores, somos chamados a ser testemunhas da esperança, colocando nossa confiança na amorosa providência de Deus. A experiência cristã nos mostra que Deus escreve certo por linhas tortas. E sabemos, apesar de todas as previsões, que não vamos nos afogar e ficar perdidos, porque o fiel amor de Deus pertence para sempre. Todo-Poderoso Deus, nosso sofrimento pessoal nos leva a chorar de dor e nos encolhemos de medo quando experimentamos doença, ansiedade ou a morte daqueles que amamos. Ensinai-nos a confiar em vós, que as igrejas a que pertencemos sejam sinais do vosso cuidado providencial. Fazei de nós verdadeiros discípulos de vosso Filho, que nos ensinou a ouvir vossa palavra e a servir uns aos outros. O convite de Paulo para comerem é uma exortação para que os que estavam no barco se fortalecessem para o que viria adiante. Esse ato de tomar o pão marca uma mudança de atitude em que os que estavam no navio passam do desespero para a coragem. De modo semelhante, a Eucaristia, ou ceia do Senhor, providencia para nós alimento para a nossa jornada e nos reorienta para a vida em Deus. Somos fortalecidos. A partilha do pão no coração da vida e do culto da comunidade cristã nos edifica quando nos comprometemos a servir como cristãos. Aguardamos o dia em que todos os cristãos poderão partilhar a mesma mesa da ceia do Senhor e se fortalecer a partir de um mesmo pão e uma taça. Amoroso Deus, vosso Filho Jesus Cristo partiu o pão e partilhou a taça com seus amigos na véspera da sua paixão. Queremos crescer juntos em comunhão mais próxima, seguindo o exemplo de Paulo e dos primeiros cristãos. Dai-nos força para construir pontes de compaixão, solidariedade e harmonia. Depois dos traumas e conflitos da tempestade no mar, o prático cuidado oferecido pelos habitantes da ilha foi percebido como uma benevolência fora do comum, por aqueles que estavam encharcados na praia. Tal benevolência demonstra nossa humanidade comum. O Evangelho nos ensina que quando cuidamos daqueles que estão sofrendo, estamos mostrando amor pelo próprio Cristo. Além disso, quando mostramos amorosa bondade para com os fracos e desvalidos, estamos sintonizando o nosso coração com o coração de Deus, no qual os pobres têm um lugar especial, acolhendo os que vêm de fora, sejam eles pessoas de outras culturas e crenças, imigrantes ou refugiados. Estamos ao mesmo tempo amando o próprio Cristo e amando como Deus ama. Como cristãos, somos chamados a ir adiante na fé e alcançá-los com o amor de Deus, que é para todos, mesmo para aqueles que temos dificuldades para amar. Deus do órfão, da viúva e do estrangeiro, colocai em nosso coração um profundo senso de hospitalidade. Abri nossos olhos e corações quando vos pedis para vos alimentar, vos vestir e vos visitar. Que nossas igrejas possam participar da eliminação da fome, da sede e do isolamento, e da superação de barreiras que não permitem acolher a todos. Os nativos perceberam que seu julgamento de Paulo como assassino estava errado. Então mudaram de opinião. O extraordinário evento com a víbora leva os nativos a ver as coisas de um novo modo, um modo que poderia prepará-los para ouvir a mensagem de Cristo através de Paulo. Em nossa busca da unidade cristã e da reconciliação,
somos frequentemente desafiados a repensar a maneira como avaliamos outras tradições e culturas. Isso exige uma crescente conversão a Cristo, na qual as igrejas aprendem a superar sua percepção de outras como uma ameaça. Como resultado, nossas visões pejorativas de outros serão abandonadas e seremos conduzidos mais de perto para a unidade. Todo-Poderoso Deus, voltamos para vós nossos corações arrependidos. Em nossa sincera busca pela vossa verdade, purificai-nos de nossas justas opiniões sobre outros e conduzi as igrejas a um crescimento na comunhão. Ajudai-nos a deixar de lado nossos receios e assim compreender melhor uns aos outros e os estranhos em nosso meio. Essa história é cheia de situações onde se dá e se recebe. Paulo recebeu benevolência fora do comum dos habitantes da ilha. Paulo dá cura ao pai de Públio e a outros. Tendo perdido tudo na tempestade, os 276 recebem muitas provisões quando partiram. Como cristãos, somos chamados a praticar essa benevolência fora do comum. Mas para dar, precisamos primeiro aprender a receber, de Cristo e de outros. Esses atos também apontam para a generosidade e a cura que nos vem de nosso Senhor. Nós que fomos curados pelo Senhor, temos a responsabilidade de passar adiante o que recebemos. Deus, doador de vida, nós vos agradecemos pelo dom do vosso compassivo amor que nos conforta e nos fortalece. Oramos para que nossas igrejas possamos sempre estar abertos para receber vossos dons uns dos outros. Concedei-nos um espírito de generosidade para todos, ao caminharmos unidos na direção da unidade cristã. Isso vos pedimos em nome do vosso Filho, que reina conosco e com o Espírito Santo. Amém. O movimento ecumênico pede que nós reconhecer os cristãos e as cristãs de outras tradições como irmãos e irmãs. Recomenda termos a gentileza como estilo de vida e nos chama à unidade, mesmo em meio a todas as diferenças. O projeto é que obedeçamos ao mandamento de Jesus de sermos unidos, que as igrejas respeitem a autonomia de cada uma, mas construam juntas uma comunhão. Assim, poderão testemunhar ao mundo a gentileza de Deus conosco e trabalharmos pela justiça, paz e defesa da terra e da natureza criada e habitada pelo amor divino. Gentileza gera gentileza. Essa foi uma reflexão do canal Joãozinho YouTube. Curta, compartilhe essa mensagem e se inscreva nesse canal.